hoje uma cidade como Joinville é maravilhosa, é grande, mas tem desafios gigantescos numa cidade, por exemplo, em quase 500 quilômetros de rua de barro. Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Café com Chuville, aqui no Chuville Notícias. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal, que já vai completar em julho 3 anos de existência, Chuville Notícias, que é integrante da rede nacional Mais pelo Jornalismo. E hoje o quadro Cabeça de Político está aqui com o advogado Rodrigo Coelho, ele que também já foi vice-prefeito, já foi deputado, já foi até prefeito em exercício e agora está conversando aqui com o Chuville Notícias. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo Coelho. Obrigado, Leandro, parabéns pelo Chuville, né, que nos assiste, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Rodrigo Coelho, que foi deputado há 4 anos atrás e agora também é advogado, né? Advogado de profissão e com causas específicas do INSS, né? Perfeito. Eu sou advogado há 23 anos, meu pai há mais de 30, temos um escritório focado unicamente na área trabalhista e previdenciária. O INSS hoje é o maior réu em ações no país. São mais de 4 milhões de pessoas no Brasil que acionaram o INSS contra processo de auxílio-doença, benefício de validez, ou mesmo para se aposentar. E o INSS hoje tem uma fila enorme de pessoas que estão aguardando uma resposta do INSS também. Então eu tive a chance de ficar 10 anos na vida pública como vice-prefeito, você falou, né, vereador, deputado federal. E quando perdi a reeleição em 2022, eu voltei para a advocacia, quis dar um tempo, né, que é meu ganha-pão, é a minha atividade, é a minha profissão. E agora voltando, né, para nessa pré-campanha aí desse ano de 2026. E o que é mais difícil, né, nesse quadro Cabeça de Político, é ser advogado, trabalhista, previdenciário ou político? Sem dúvida, político, né? A advocacia, não que ela seja fácil, ela é um desafiador, especialmente para quem está começando, né? Hoje tem muitas faculdades de direito, tem muitos advogados se formando, a concorrência aumentou drasticamente. Essas mudanças que tiveram facilitou bastante, né, o dia a dia da advocacia. Eu lembro, né, que tinha que sair com os processos pesados, ir no fórum, né, devolver, pegar carga. A via sacra. Via sacra, protocolar, né, a petição, levar lá até às 18 horas para protocolar. Hoje tem um sistema que você pode fazer de casa, né, o processo, até a audiência virtual existe também, e pode protocolar até a meia-noite, por exemplo, se o prazo, né, vence hoje, que o desafio do advogado sempre tem prazos, né, de recursos, de contestação e assim por diante. Então é uma atividade gratificante, mas também exige bastante. Mas a política é um desafio diário, né? A política, eu digo que é para poucos, sabe? Mas eu sempre faço convite que todos que tiverem a chance de concorrer a algum cargo público ou exercer alguma atividade como vereador ou na prefeitura, que experimente essa chance. Porque às vezes a gente critica, né? Aquilo lá não funciona, aquilo lá... Mas muito burocrático, né? Muito burocrático. Realmente é. Mas quando a pessoa passa pelo poder público, especialmente pessoas que nunca tiveram, né, contato, os últimos prefeitos de Joinville, por exemplo, né, vindo da iniciativa privada, e vê o choque que é, né, a realidade que é, e isso muda o pensamento das pessoas e fazem ela, né, querer participar, colaborar, ajudar, porque a política é para fazer o bem, ajudar as pessoas. Eu faço esse convite às pessoas para participar da vida pública. Rodrigo Coelho, você já teve a vivência lá em Brasília, como você falou antes, deputado federal, teve a vivência no Poder Executivo aqui em Joinville e também na Câmara de Vereadores aqui em Joinville, agora tentando ser deputado novamente, mas essa sua vontade de ser político, ela entende o que exatamente para Joinville? Você é joinvilense, vive aqui, como você falou, né, escritório de advocacia aí há muitos anos, mais de 20 anos, né? Mas em Joinville, qual que você acha que é o problema maior que precisa de atenção por parte dos deputados? Perfeito. Mas antes de chegar nesse ponto, eu não tenho como negar que a política para mim está no sangue, né? Quando eu nasci em 80, faço agora 46 anos, meu pai já era vereador de Joinville, né? No primeiro governo Luiz Henrique lá atrás, na década de 70, 80, né? Então eu nasci nessa convivência do MDB, do Luiz Henrique, Pedro Ivo Campos, né? Então foi natural a minha entrada na vida pública, né? Por gostar também, por acompanhar meu pai desde criança, ter esse contato com o saudoso Luiz Henrique da Silveira, para mim era uma referência, assim, como homem público, e que pensava grande,
pensava grande. Então tem muitos legados aí, apesar de ele ter falecido já faz mais de 10 anos, tem muitos legados que ainda continuam em Joinville, de coisas que ele imaginava e de bandeiras que ele defendia. Vou dar um exemplo, hoje se fala muito em concentração de recursos em Brasília, se fala muito em reforma do Pacto Federativo, né, que é mais Brasil e menos Brasília. Isso ele já defendia lá atrás, né, a atenção que ele dava ao turismo, de ver um potencial turístico não só em Joinville, que apesar de ter sido colonizada pelo rio, né, Cachoeira, por exemplo, mas ao longo dos anos a cidade se voltou, virou as costas para o rio, para a própria Vigoré, para o próprio Espinheiros, Morro do Amaral e assim por diante. Hoje a gente vê a vocação que tem Joinville para isso, turismo rural também crescendo em nosso estado, né, e ele falava da indústria sem chaminé do século XXI. Então, quando eu entrei na vida pública, em especial no desafio que eu tive lá em Brasília, obviamente que a experiência aqui como vice-prefeito, presidente da Fundação Cultural, vereador, foi extraordinário. Aliás, a eleição de vereador, o exercício do cargo de vereador é aquele que está mais próximo das pessoas. É muito difícil a eleição de vereador. Mas me deu a oportunidade, quando chegar em Brasília, lá em 2019, a eleição foi em 2018, e a experiência que eu tive ajudou bastante, porque na época entrou alguns deputados que nunca tinham sido políticos. Até apelidaram muito de bancada da selfie, né? Que eles ficavam mais preocupados em... Mas hoje em dia isso é um grande problema, né? Hoje piorou, né? Porque naquela... Você se acha um deputado, um político selfie? Não, pelo contrário. A gente, claro, tem que se adaptar aos meios digitais. Quando eu iniciei a campanha em 2012, existia só apenas o Facebook, não tinha WhatsApp, outras e coisas. E o YouTube também, né? O YouTube. É importante, claro que facilita muito, sem dúvida, né? O WhatsApp. Vocês às vezes fazem uma ligação de vídeo com um apoiador teu lá, de outra cidade, enfim, isso é fantástico, é fundamental, inclusive faz parte uma das funções do político, que é prestar contas para as pessoas do que está acontecendo. As pessoas não sabiam, eles não têm acesso à informação, não sabem. Só que eu penso que hoje virou muito lacração, né? A pessoa está mais preocupado em falar algo, ou em escrever algo, ou estão em eterna campanha política, não é só aquele período de campanha que acontece, mas parece que está em eterna campanha política, visando unicamente engajamento na rede social. Isso é ruim, isso é péssimo, porque às vezes um parlamentar que tem pauta, discute assuntos importantes e tal, não tem atenção devida com aquele que quase caiu no tapa lá com outro deputado na comissão e falou mais alto, falou palavrão ou berrou, que não é o caminho. A política, né, e esse momento que nós estamos vivendo em especial, que está reduzindo sim, mas ainda está grande, que é da polarização, né, você se encaixa nos dois extremos, ou você, né, concorda totalmente aqui, senão você é taxado do outro lado, como se não existisse, né, uma vida e uma atividade gigante nessa avenida enorme que existe entre esses polos. E onde o senhor se encaixa nessa polarização? Eu estou numa postura mais de centro-direita. Já tive um pouquinho mais de centro, né, minha origem e tal, mas hoje me encaixo na posição de social-liberal ou liberal-social, como queiro, né? Mas tem muitas pautas, porque a minha advocacia, por exemplo, é preocupada unicamente com as pessoas mais simples, né, que não recebem a atenção do poder público e às vezes não são vistos lá, por Brasília em especial. O município às vezes está mais perto, o prefeito consegue atender essas pessoas mais carentes. A Brasília, infelizmente, às vezes não enxerga essas pessoas. E o político tem que ter essa sensibilidade do que faz lá afeta duramente as situações aqui na ponta, né? Então eu tenho essa postura, mas não é algo que também é um pacote completo que só porque veio de tal partido ou veio de tal pessoa que eu não possa apoiar um projeto e assim por diante. Tanto que ao longo do mandato já aprovou várias matérias que interessavam ao Brasil e tive até atritos com o partido devido a essa postura de independência, que é o que me garantiu o MDB de atuar. O MDB é um partido que tem 60 anos, fez agora, e tem uma história de tolerância às diferenças. Então você tem uma postura independente, uma autonomia, uma garantia, e a chance de poder falar o que você pensa é fundamental político, né? Estou conversando aqui com o Rodrigo Coelho, ele que é advogado, especificamente da área trabalhista e previdenciária, mas que também teve uma grande vivência política aqui na cidade, né, na maior cidade do estado, por isso esse quadro é Cabeça de Político aqui no Café com Chouville. Se você está curtindo esse programa, já compartilhe aí, clica no like do nosso YouTube, já compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e também aproveite para se inscrever nas nossas outras redes sociais. A gente está no Instagram, TikTok, no Facebook, e se você quiser receber as notícias no seu aparelho, o QR Code já está aí na sua tela.
Rodrigo Coelho, para você que estava dizendo aí de direita, esquerda, mas qual era a sua principal pauta no tempo que você foi deputado federal em Brasília, lá na gestão passada? Resgatar o protagonismo de Joinville, que se perdeu ao longo do tempo. Eu falava de Luiz Henrique, né? Joinville sentava na mesa, tá? Falava alto quando tinha que falar alto, exigia só que ele é de direito. O Zico foi prefeito aqui, os governadores sempre foram de oposição, né? Tinha a Arena, depois a PDS e assim por diante. O que eu sinto hoje, que a cidade se apequenou, não só pelo falecimento desses grandes líderes, que não deixaram também sucessores. Esse é um desafio. Não é fácil criar líderes políticos, né? Não é da noite para o dia. Se elege uma figura assim folclórica, isso acontece, mas um grande líder político que pense a longo prazo, isso demora, é difícil. E você, hoje, uma cidade como Joinville é maravilhosa, é grande, mas tem desafios gigantescos. Uma cidade, por exemplo, tem quase 500 quilômetros de rua de barro, né, que chegou a 50% de esgoto sanitário, uma coisa que não se admite para uma cidade do porte de Joinville. Além de outros desafios, né, de um hospital municipal que vive com dificuldade e que as pessoas têm que atravessar a cidade da Zona Sul até o Betesda. Muitas pessoas fazem esse trajeto diariamente para levar as pessoas para serem bem atendidas lá, porque o PA Sul já não comporta, e a cidade está crescendo muito. Então, o parlamentar, e até ser um desvio da função do legislador, que é fiscalizar o executivo, de fazer as leis ou revogar as que não são mais necessárias, ele se agigantou ao longo dos últimos anos, até pela fraqueza do executivo. Não foi só um presidente, foram vários que se sucederam, e o Congresso abocanhou uma grande parte do orçamento, que isso é errado. Mas o senhor é contra as emendas parlamentares? Por princípio sim, mas com a legislação que exige hoje, assim como, por exemplo, eu sou contra o fundo eleitoral. Eu acho que por princípio não deveria existir, mas como existe, você tem que usar a regra do jogo. Você não pode ir para uma guerra usando um 38 e o teu inimigo usar um fuzil. Essa é uma campanha e o mesmo... Equidade. E a questão, por exemplo, das emendas parlamentares, que se o deputado não... Né, tem partido, inclusive, que era contra, e agora já mudou de ideia, né? Se não usar as emendas parlamentares, elas voltam para o executivo, que vai usar, e outros estados vão pleitear com projetos. Então, um deputado federal hoje, Leandro, tem mais de 200 milhões de recursos em 4 anos. É muito dinheiro. E como o senhor enxerga Joinville tendo hoje apenas um deputado federal? Isso é muito triste, é até revoltante, assim. Uma cidade que já teve 3, 4 deputados federais. O sul do estado hoje, que não chega à metade do tamanho da nossa região aqui, tem 5 deputados federais. Jaraguá, que é um lado, que é metade também de Joinville, tem 2 federais. E o que o senhor acha que acontece em períodos eleitorais, pré-eleitorais, pessoas que são da cidade, muitas vezes não têm esses votos aqui? Na última aconteceu um somatório de fatos, né? Se for pegar, e até as entidades estão com essa campanha agora, cada voto conta, para regularizar o título, até 6 de maio, já passou o prazo, agora de conscientizar as pessoas a votarem quem é daqui. Na última eleição foram mais de 100 mil votos, branco, nulo e abstenção. Tudo bem, é uma média que quase se mantém de 20% a 25% de pessoas que não votam ou votam em branco ou nulo. Mas teve mais de 100 mil votos para candidatos de fora. Isso não acontecia com Joinville. E daí aconteceu que o ex-presidente Bolsonaro encerrou a campanha em Joinville no primeiro turno, na última eleição. A gente deve lembrar aqui, né, que foi lá no aeroporto e a cidade praticamente parou. Então, foi um gesto para o governador, o candidato na época Jorginho Mello, para o senador Jorge Seif, certamente. Isso influenciou, por exemplo, em Joinville, que tinha 3 deputados federais, eu, Darcy e o Armando, nós 3 perdemos a reeleição, e entrou o Zé Trovão, que na verdade entrou com os votos de fora, porque aqui em Joinville não foi tão bem. Eu não posso reclamar da cidade, porque eu fui mais votado aqui, 35 mil votos, fiz 57 total, eu estava no partido errado, não fui legenda, tudo bem. Mas a cidade pecou, porque teve muitos votos para candidatos do Oeste, do Sul, que nem pisaram aqui, ou pisaram só naquele dia da passeata, do último dia do primeiro turno, e que a gente espera que não aconteça isso, porque com a não existência ainda do voto distrital, que é você dividir o estado lá em 4, 5 regiões, e cada um tem lá 4 deputados federais, e fica mais próxima a relação do eleitor com o seu parlamentar, até para cobrar ele, e a campanha barateia, a campanha fica muito mais... O
Você é a favor do voto distrital, então? Voto distrital misto. Uma parte das vagas ser para distritos, regiões, tipo nós aqui, nossa região teria direito a 3, 4 vagas, dá um exemplo. E outra parte das vagas para quem não tem esse perfil de... quem é o político, por exemplo, que não tem uma base territorial, tem um trabalho mais, por exemplo, estadualizado, né, que existe, acontece. Então, eu penso que isso seria o correto, né, e a grande maioria dos países aplica isso. E eu penso que o Brasil hoje está maduro para que essa votação aconteça na próxima legislatura, que vai ajudar muito e vai evitar que aconteça essas injustiças, por exemplo, como aconteceu com o Joinville, que perdeu quase R$1 bilhão em 4 anos com esse não recurso. A vantagem nós tivemos a senadora Ivete, que assumiu o lugar do governador Jorginho, que ficou 4 anos, por mais que ela é uma pessoa que tem uma idade avançada, não tenha, vamos dizer assim, a habilidade que tem um senador Amin, por exemplo, mas ela tinha muitos recursos e ela canalizou praticamente, em especial nos últimos anos, para Joinville e região. Então isso ajudou bastante a cidade, mas nós tivéssemos 3 ou 4 federais, que é o objetivo dessa campanha, ou 5 ou 6 estaduais, e os estaduais hoje também têm emendas parlamentares, Joinville não perderia esse R$1 bilhão que perdeu nos últimos 4 anos. Eu conversei aqui com o Rodrigo Coelho, aqui no quadro Cabeça de Político no Café com Chouville. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Rodrigo. Eu agradeço, Leandro. Parabéns pelo portal. Obrigado a todos por nos acompanhar. E sucesso, vida longa, e conte sempre com a gente. Maravilha. Ele que é advogado trabalhista, se você estiver precisando de serviços previdenciários, fale com o escritório. Gente, obrigado aí pela sua audiência. Se gostou de conhecer mais sobre Rodrigo Coelho, tem alguma dúvida? Comente aqui embaixo o que você achou dessa entrevista e da cabeça deste político. Um abraço para você, siga nós aí na nossa rede social, tanto no Instagram, TikTok, também no Facebook. O QR Code aí para você receber as notícias direto no seu aparelho também está aí na sua tela. Mais informações no chouville.com. Um abraço para você e até o próximo Café com Chouville. Tchau, tchau.